hoje é: a gratidão e a lealdade te alinham para o extraordinário. Algum tempo atrás eu falei sobre isso, sobre o extraordinário. Para acessar o extraordinário, primeiro eu preciso ser aprovado, eu preciso vencer, eu preciso superar o quê? Alguém lembra? Alguém estava aí quando eu preguei? O quê? O ordinário, o comum, o normal. E como é que é isso? Tiago vai dizer: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É resistindo ao mal, é perseverando, é terminando aquilo que começamos. A gente passaria aqui a noite falando de textos bíblicos que mostram como ser aprovado no normal, no comum, no ordinário, para então sermos elevados, promovidos ao extraordinário. Eu falava ainda há pouco sobre Estevão. Estevão foi um homem que deixou um legado, um testemunho, um exemplo extraordinário ou ordinário, comum? Extraordinário. Mas como ele deixou esse testemunho? Morrendo. Pastor, então eu tenho que morrer? Mas antes do Estevão morrer apedrejado fisicamente, o ego dele teve que morrer. O senso de justiça própria e até vingança teve que morrer. Porque ele tinha direito à justiça. Estão falando mal de mim, estão mentindo a meu respeito, estão falando inverdades. Olha, estão aí, não é verdade isso aí. Calúnia. Eu também tenho direito, eu vou contra-atacar. Ele matou tudo isso. E aí então ele foi apedrejado. Só que o seu apedrejamento revelou uma visão e uma presença de Deus extraordinária na vida dele. Irmãos, eu ouso dizer que é melhor ser apedrejado com o céu aberto do que estar num resort sem o céu aberto, de céu fechado. É melhor continuar sendo apedrejado, mas lutando e buscando a presença de Deus, procurando a cada dia se tornar uma pessoa mais à imagem e semelhança de Cristo, do que ficar no bem bom longe de Jesus. Você concorda comigo? Extraordinário é para quem resiste às tentações, às lutas, os desafios do ordinário. É para quem diz não, é para quem abre mão, é para quem perdoa, é para quem intercede, é para quem ama, é para quem persevera. Porque essas são coisas comuns. O livro de Ruth vai nos mostrar uma história extraordinária. O capítulo 1, verso 1 diz: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, uma terra pagã, idólatra. É o cara que fala assim: melhor sair da igreja e viver com o pessoal lá fora, na idolatria, na bagunça, porque está complicado. Levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Ainda põe raiz naquele lugar. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Já começou a confusão? Aparentemente. Que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois. Olha só. Malom e Quilion também o quê? Morreram. Noemi ficou sozinha. Sem os 2 filhos e sem o marido. Os filhos não tinham... Aqui não diz a Bíblia que os filhos casaram com moabitas? E como que diz que ela ficou sozinha? As noras não estavam com ela? Sim, estavam. Mas não tinham obrigação de continuar com ela, a partir do momento em que são viúvas. Também. A Bíblia diz desde o Gênesis, quando um homem e uma mulher se casam, portanto deixará o homem ou a mulher, ambos, seu pai e sua mãe. Não é deixar abandonar, mas ir adiante. Seu pai e sua mãe unir-se à sua esposa, serão ambos uma só carne, é uma nova família, que deve honrar sim os pais, que deve amar, cuidar, joia. Mas a nova família são esses. Quando a Bíblia diz que Noemi ficou sozinha, está dizendo assim: ninguém mais que tinha obrigação com ela estava vivo. O marido tinha obrigação, é o primeiro que tem,
é uma aliança de sangue, é uma aliança de alma. O que uniu Deus jamais separe o homem, porque o casamento é uma aliança de alma, não é apenas uma aliança física. O ato sexual é uma aliança de alma, por isso que só é permitido dentro do casamento. Está cheio de gente confusa, tumultuada, porque trocou de alma, misturou alma com um monte de gente aí. E acho que é só um momento de prazer. E na verdade é um momento de mistura na sua, eu vou usar um termo aqui só para dar para entender, tá? Uma ilustração, genética espiritual, e traz consequências graves, perda de identidade, confusão, enfim. Os filhos têm obrigação de cuidar da mãe se ela está viúva, mas eles já morreram também. As noras não têm obrigação. Então a Bíblia destaca que Noemi agora está sozinha. Ninguém tem obrigação sobre ela. Mas me chama a atenção o começo do texto. O verso 1 diz: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Como assim, pastor? O que chama a sua atenção nisso? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Há prosperidade, há alegria, há fartura, há guerras, há desafios, mas há provisão. Mas quando os ímpios governam, a escassez, a destruição. Pastor, o senhor está dizendo que os juízes de Israel eram ímpios? Não. Eu estou dizendo que todo período de transição, em que o povo desprezava qualquer tipo de autoridade levantada por Deus, o próprio Deus, a Bíblia diz que o povo era levado cativo, era escravizado, o povo era roubado, até que eles se arrependiam, clamavam, e Deus levantava um novo juiz, e esse novo juiz, se era temente a Deus, e se permanecia, e eu não vou ficar falando aqui do juiz, mas eu vou pegar só um exemplo. Sansão foi um homem temente a Deus? Foi, claro que foi, mas ele permaneceu temente a Deus em toda a sua trajetória como juiz? Não. E aí, a pergunta é: o que tem nos governado? Quem tem nos governado? Somos governados por aquilo que vai trazer paz, direção, alinhamento, provisão, respeito, dignidade, visão, gratidão? Ou somos governados por quem oferecer mais? Ou somos governados pelas propagandas, ou somos governados pelas tentações, ou somos governados pelo equilíbrio ou desequilíbrio emocional, temperamental, ou somos governados pelas influências dos nossos antepassados. Quem está nos governando? Porque nós temos uma facilidade de projetar sempre para fora. Nós estamos assim por culpa dele, dela, de vocês, do governo, dos pastores, dos obreiros, dos membros, dos ministros de louvor, de não sei quem. Irmãos, terceirizar a responsabilidade é desde o jardim. A primeira DR que Deus chamou o homem para ter: ei, e aí, homem, por onde você anda? O homem, a primeira coisa que ele fez foi terceirizar ao invés de assumir. Quem terceiriza se exclui do jardim. Quem terceiriza, Judas, quando vê que fez besteira, ao invés dele: eu errei, como Pedro fugiu de Jesus, mas quando Jesus vem até ele, lá no barco e tal, ele pula, ausenta de mim que eu sou homem pecador. Judas foi se enforcar porque ele foi até os homens: não, eu vou devolver o dinheiro porque vocês me enganaram, eu não sabia que vocês iam matar, eu pensei que só ia prender, está errado. Ele não foi até Jesus. Como estamos governando a nossa vida? Como estamos governando as nossas emoções? Como estamos governando a nossa visão? E eu não estou falando da vista, do que enxergamos fisicamente, humanamente falando. Eu estou falando sobre visão, sobre pensar em futuro. Hoje à tarde eu estava refletindo. Quantas vezes Deus nos mandou renunciar a algo e a gente não quis renunciar? Um prazer momentâneo, a algo momentâneo, para construir algo sólido. E isso diz respeito à vida espiritual, física, financeira, familiar, de qualquer coisa.
E a gente diz, não, mas é porque eu tenho que me dar um prazer, eu tenho que ter o direito, eu tenho. Porque senão também não morre. O outro foi lá e se privou por um tempo, se consagrou, renunciou, abriu mão, priorizou, organizou. O tempo passou, aquele outro agora desfruta daquilo que você até hoje sonha em desfrutar, que eu até hoje sonho em desfrutar. E a gente acha que é o esperto, que não precisa renunciar a nada, que não precisa abrir mão de nada. Quem está entendendo? Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Volta no 21, 25 de Juízes. É só voltar uma página, ou talvez do outro lado aí da tua Bíblia. Juízes 21, 25. Aqui é sequencial mesmo, tá? Naqueles dias, olha só. Naqueles dias, Israel não tinha o quê? Rei. Cada um fazia o que parecia certo aos olhos de Deus. Da palavra, dos profetas e sacerdotes. O que parecia certo aos seus próprios olhos. Ninguém manda em mim, ninguém se mete aqui, faço do meu jeito. Não, eu. Ecoa na minha mente. Algumas vezes que eu ouvi pessoas dizendo, não, eu pago o preço. Irmão, irmã, olha, não é isso, não é desse jeito, não é agora, não. Tá bom, pastor. Mas vou fazer o que é aos meus olhos. Gente, quem aqui tem lutas para controlar a própria vida? Carne, conta, temperamento, tempo e outras coisas mais. A última coisa que eu quero é controlar a vida de mais alguém, porque a minha já é uma guerra. Alguém mais está nessa? Mas eu creio que a gente tem ouvido o Espírito Santo e tem lutado para ser bênção na vida de todos. Mas nem todos querem que a gente seja bênção. E aí começam, isso eu quero, isso eu não quero, porque eu vou fazer o que é bom aos meus próprios olhos. Sabe aquela coisa de, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu acho que não está legal, e vou arrancando umas páginas da Bíblia que eu acho que não é bem assim, eu tenho um ponto de vista diferente. Deus não é Deus de meia aliança, ou é ou não é. Deus não é um Deus de deslealdade, ou é leal ou é infiel, ou é fiel ou é infiel, não tem mais ou menos. Ele restaura, é por isso que ele restaura. É por isso que quando Adão peca e Adão vai pegar folha de árvore para tentar esconder e não esconde nada, Deus logo mata um animal, derrama sangue sobre a terra para mostrar que remissão na terra é por sangue. Deus vai lá e fala, tem que ter sacrifício para haver remissão. Tem que ter sacrifício para restaurar o que foi quebrado. Não é fácil, não é simples, mas Deus restaura. Mas note que eu disse, tem que ter sacrifício, não é fácil, não é simples. Isso é bíblico. Não, pastor, no Novo Testamento tem nada disso. Jesus foi o quê? Sacrifício de Deus pelos homens. Então, pastor, ali acabou. Meu Deus, não dá para pregar tudo hoje aqui. A gente precisa ler a Bíblia e não ficar levado por modinha de frases bonitas de rede social, do hipergrace e outros doidos mais. Cada um vai responder por si a Deus. Estão tentando fazer irmão, tem lugar aí que o céu não tem mais porta. Até um tempo até tinha um portão, agora até o portão arrancaram, os muros e tudo. Não. Continua tendo uma porta estreita, um caminho apertado. Ainda se faz violência, ainda se faz guerra. Eu tenho que lutar contra o meu natural, contra a minha carne, contra o meu temperamento, contra qualquer coisa. Cada um sabe de si. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E aí, Elimeleque olha e diz assim, está feia a coisa aqui em Belém. O significado de Belém é casa, alguém sabe? Casa de pão. E olha o contraditório. Está faltando pão na casa de... Por quê? Porque pensa comigo na Bíblia. Vamos lá, por quê, gente? Por quê? Porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E no desgoverno há escassez. No mau governo há escassez. Quem está governando, lembra que eu comecei perguntando isso? Quem está governando a minha vida, a nossa alma? Quem está governando a nossa visão?
Quem está governando nosso casamento, nossa casa, nossos negócios, nosso ministério? Quem está governando? Porque se cada um fizer o que quer aqui dentro, vira uma anarquia e Deus sai desse lugar. Se cada um fizer o que quer dentro da minha casa, vira uma anarquia. E Deus diz assim, ó, põe a tua casa em... Gente, isso é simples. Quando você vê uma pessoa que ela está afundada no pecado, ela não tem freio moral. Ela não tem freio. É ou não é assim, gente? O último estágio de uma pessoa, um dos últimos estágios de uma pessoa que vai caindo de abismo em abismo, no alcoolismo, na prostituição, nas drogas, é fazer o quê? Ir para a rua. Afundou, foi para a rua. Pô, aí você chega, gente, quem já fez trabalho com morador de rua sabe. Não, você não sei o quê, não. Eu não quero ir para um lugar que ninguém me fala o horário que eu tenho que levantar, o horário que eu tenho isso, o horário que eu tenho aqui. Aqui eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Ninguém põe freio em mim. É ou não é assim, gente? É. Tem gente na rua. O cara fala, não, eu estou até limpo, já faz um tempo que eu não estou usando nada. Falei, por que você não sai e não volta? Porque eu nem quero ninguém dizendo que hora que eu tenho que isso, que aquilo. Eu fico aqui, dali a pouco alguém aparece e me dá alguma coisa. Daqui a pouco alguém aparece e me dá alguma coisa. Eu posso falar? Está cheio de gente assim dentro da igreja. Daqui a pouco alguém aparece e me dá alguma coisa. Eu vou lá para o culto hoje, tomara que o pastor me dê alguma coisa. Eu não estou falando de coisas materiais, não. Eu estou falando daquela visão que a gente tem de Deus, alguém vai me dar uma bênção, alguém vai me dar uma bênção, alguém vai me abençoar. Eu vim para ser uma bênção para essa casa. Eu entrei para adorar o meu Deus. Deus prometeu a Abraão, eu estou debaixo da promessa de Abraão, eu estou ligado nessa aliança, eu estou ligado nessa palavra, eu creio, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é de Israel apenas, da terra. Eu sou uma família da terra, minha família é uma bênção, e entrou por aquela porta para ser uma bênção para essa casa. É disso, irmãos, que é a igreja. Não é um monte de pedinte com a canequinha na mão. Nós temos demandas, nós precisamos de ajuda, ok. E é aí que é a graça do Evangelho. A igreja primitiva, a Bíblia diz que todos tinham tudo em comum, ninguém dizia que isso é meu ou seu, tudo é nosso. O que falta em mim tem no Eider, o que falta no Eider tem no pastor. Não, no pastor Diego também não tem. Tem no pastor Diego, o que falta no pastor Diego tem no Zé Paulo. O que falta no Zé Paulo tem na Ju. O que falta na Ju tem na Silvana, e assim vai. Mas o diabo nos enganou de tal maneira que aquilo que falta em você e eu tenho, eu sei fazer isso e você não sabe. Eu tenho esse dom, esse talento e você não tem. Aí o que o outro tem, ele esnoba o que não tem. Eu sei tocar e você não sabe. Eu prego, você não prega. Eu canto, você não canta. Eu tenho emprego, você não tem. Não falamos, não. É indelicado falar. Mas irmão, quem nunca percebeu? Ou quem nunca se sentiu assim? Dos dois lados, tá? Não, aqui, irmãos, não é casa de vítimas, é casa de adoradores. A primeira coisa que a gente faz é pôr a nossa carne no altar e dizer, Deus está sacrificando aqui a minha carne, porque eu quero sair daqui cheio do Espírito. A gente trata os outros assim, pensa dos outros assim, mais alguém? Eu não estou falando que é sempre não, e nem que é legal, e nem que é certo, e nem que é gostoso. Mas se eu quiser ser restaurado, eu não posso ser hipócrita. Davi foi um grande rei. Mas quem levantaria a bandeira do Davi frente à bandeira do Saul? Os religiosos ficariam com Saul. Com Davi, ficariam os quebrantados, os que reconhecem que são imperfeitos, mas estão lá, aos pés do Senhor, dizendo, Senhor me ajuda, Senhor me restaura. Irmãos, eu estou aqui pregando para vocês, porque eu continuo aos pés do Senhor. Não é porque eu sou bom, porque eu sou melhor, e você veio para esse culto porque você continua aos pés do Senhor, e você crê que Ele pode mudar a tua história em um culto, em uma palavra. Está ali. Mas nesses dias, a Bíblia diz que Israel não tinha rei. A gente precisa entender que o Senhor era o rei de Israel. Não havia problema eles não terem rei.
Deus nem gostou quando eles quiseram levantar um rei para eles, porque o próprio Deus era o rei, mas tinha os mediadores. Moisés foi um como libertador, como profeta, Arão foi como sacerdote. Agora, onde está a voz profética e o sacerdócio na nossa vida? Guardado na gaveta. Domingo eu vou lá na igreja, eu ouço, vejo o que me agrada, o que me interessa e já era. A escassez. A casa de pão fica sem pão quando não há respeito pela direção. Isso é sério. A casa de pão, a casa, a família, o lar que está debaixo de uma promessa e deveria ser uma bênção, não é uma bênção quando sai da visão, quando desalinha, quando cada um faz o que quer do jeito que quer. Anarquia, Babilônia, Babel. Perceba que foi a estratégia de Deus para parar uma obra diabólica, maligna. Deus confundiu as línguas. O que é isso? Cada um falava uma coisa. Israel estava desse jeito agora. Cada um fala uma coisa, cada um faz uma coisa, cada um, não há unidade. Sabe qual é o prazer de Deus? É quando a gente olha para alguém e diz: meu irmão, percebi que você é novo aqui na igreja, novo. Poxa, que alegria, você mora aqui por perto, você mora longe, você está, que legal. Olha, se precisar de alguma coisa, eu já estou um tempo aí, tá? Estou à sua disposição e tal, puder ajudar em qualquer coisa. Ô irmão, vamos comigo ali, tem uma pessoa que eu percebi que não tem vindo, vamos mandar uma mensagem, vamos ligar, vamos lá bater na porta daquela pessoa. Fulano, eu preciso fazer uma visita esse final de semana para uma pessoa que eu quero ganhar para Jesus. Você pode ir comigo? A Bíblia diz para não ir sozinho. Eu estou falando de obreiros? Estou falando de pastores? Eu estou falando de cristãos. Irmãos, eu lembro, logo que eu me converti, que tinha alguns obreiros da igreja, auxiliares, eles chegavam em mim, membro, novo convertido. Ô irmão fulano, tudo bem? Alguns deles vinham até com interesse, mas glória a Deus por esse interesse. Eu tinha carro, estava prosperando, e eles iam ter que ir a pé, ir de ônibus, não sei o quê. Ô irmão fulano, o que você vai fazer sábado de manhã? A carne dizia, trabalhei a semana inteira, viajava, saía cedo, voltava tarde. O que quer fazer no sábado de manhã? Até porque domingo cedo eu ia para a igreja. O que quer fazer sábado de manhã? Descansar. Vamos comigo fazer uma visita sábado de manhã? A carne dizia, sábado de manhã, Rogério? O Espírito dizia, vai. Aí eu falava, vamos. Você passa aqui na igreja e me pega? Você passa na minha casa? Onde a gente se encontra? Tal. Aí, irmãos, boa parte das vezes, depois da visita, batia a hora do almoço. Se a visita não tinha almoço, aí daqui a pouco, irmão, vamos aqui, eu vou te levar ali para almoçar. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso me consolidou dentro da igreja. Isso me fez olhar a paixão por almas, o cuidado com pessoas. Agora responde para você mesmo e eu para mim, quando foi a última vez que a gente fez isso? Não, pastor, eu fui na casa do Carlos. O Carlos é meu amigo. Na casa do Carlos eu vou. Se o Carlos e a Beth falam, não, pastor, vem aqui para a gente bater um papo, tirar as dúvidas, a gente vai. Mas não é. Eu estou falando daquele propósito de ganhar o perdido. O propósito de salvar alguém que está se perdendo. Onde ficou na nossa caminhada isso? Onde ficou perdida essa paixão? Porque cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Cada um busca os seus próprios interesses. E por conta disso a fome vem. A fome vem, a nação não está prosperando porque ela perdeu o foco de Deus. Cada um faz o que quer. Eles não são uma unidade. Sabe quando Deus ordena a bênção e a vida? Tem um salmo famoso, alguém lembra? É Salmo 100 que fala da unidade. Quão bom... Como que é? Isso, eu ainda estou aqui dando a dica, 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em... Para resumir, diz que ali Deus ordena vida e bênção para sempre. Está faltando vida, está faltando bênção, está faltando unidade. Aquilo que nos une tem que ser maior do que qualquer coisa que tenta nos separar. Pastor, por que você está pregando isso? Falar a verdade, isso não está no meu esboço. Mas eu já percebi que vai dar liga. O Espírito Santo é que está no meu esboço. Isso não está no meu planejamento de roteiro de mensagem. Mas eu já vi onde vai dar liga. Deus ama essa conexão. O óleo desce. O óleo toca a cabeça, Cristo, barba, autoridade, sacerdotal, profético. Ombros, companheirismo.
cintura, fala também de companheirismo e cuidado para não ter exposição, e desce até a orla, a ponta do vestido, alcançando aqueles que são mais distantes. E eu tenho para mim uma coisa: depois que foi lá na ponta do vestido, ele vai tocar o solo. O que é isso? Conquista de território. Tudo isso o óleo desce na unidade, não na divisão. Quem somos nós hoje, dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, dentro da nossa igreja, na nossa visão de vizinhança, cidade, nação, o que for. Nós somos da unidade ou... eu vou lá, assisto meu culto, assisto. Já começou errado, porque culto não é coisa de assistir. Assiste filme. Assista qualquer coisa, jogo de futebol. O culto é para ser oferecido, a gente participa. Nós prestamos a Deus um culto, alguém dirige, mas... Gente, agora uma ilustração, o Rogerinho nunca mais vai esquecer. Essa vai pegar o Rogerinho de jeito, e mais outros. Passou porque o Rogerinho, você vai entender. O culto, quem está no altar, é como a comissão técnica do time de futebol. Está o treinador e preparador físico, aí o ministro de louvor. Então ele vai preparando o pessoal. Vocês têm que ter mais fôlego para ir até o fim adorando. Vai lá, entendeu, Ozelinho? Você que não começa a cuidar disso aí não. Você e a Jenny. Então eu já estou dando a missão. Vocês são preparadores físicos. E o treinador é o que vai falando: escalei você ali na porta, Paulo, não sei o quê. Escalei o outro aqui, o outro ali, o outro colar e tal. Escalei você essa semana para perdoar. Igreja, está todo mundo escalado para perdoar. Está todo mundo escalado esse mês para gratidão e alinhamento. Não seja ingrato, não entra em tumulto e não desalinha a visão. Direção, estratégia, tática de jogo. Não é assim que fazem? É ou não é, gente? Pastor, não entendo nada de futebol, mas você concorda que uma equipe quer vencer assim? Bacana. Agora, o técnico entra em campo para jogar lá no futebol? Os jogadores ouvem a instrução, eles se executam bem, o time tem possibilidade de ganhar. Se não executa, não ganha. Quem está em casa assistindo o jogo, participa de alguma coisa? Não. Mas o treinador sim. Aqui no culto você não assiste, você faz parte do time, você entra em campo. Aqui de cima a gente não dirige o culto, a gente está só passando estratégia para vocês, a gente está passando visão para vocês, a gente está compartilhando visão, mas a gente também faz parte de quem recebe a visão, porque eu não moro aqui, não vivo aqui em cima do altar, eu desço. Ananias tocando, ele desce, cada um do ministério desce, e a gente, como vocês, vamos correr atrás da bola, vamos correr atrás de uma alma, vamos correr atrás de um perdido, vamos ser a unidade que vai vencer, e não haverá mais falta de pão em nossa casa de pão. É sobre isso. Faltou pão na casa do pão. A culpa é de quem? Sempre a gente quer saber o culpado. Interessante que a nossa visão é tão fora da visão de Deus que a gente está focado em eleger culpados. E Deus está focado em estabelecer alianças de restauração e solução. Enquanto a gente gasta tempo, desperdiça tempo, perde tempo e energia, e amor, e graça, e comunhão, e tudo, a procura dos culpados, o diabo vai aumentando o rombo, o estrago. A visão de Deus é outra. Eu já estou focado em solução. Nunca te chamou a atenção? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui talvez vai revolucionar a sua forma de lidar com problemas, e com pecados, inclusive. Quando Deus vem no jardim falar com Adão, e Deus pergunta: Adão, onde você está? Porque até então Adão estava em Deus. Aí já é mensagem para outro dia, mas Adão estava em Deus. Ele era da essência de Deus. O pecado desconectou. Adão, onde você está? Estou sentindo falta de sentir você em mim. Olha a coisa séria. Gente, isso é estudo para outro dia, mas é incrível. Quando Jesus fala: quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem parte comigo. Somos enxertados, conectados de volta. Em João 15 ele fala: vocês em mim, minhas palavras em vocês e vocês em mim, nas minhas palavras. Deus vem perguntar a Adão. Aí Adão fala da mulher. Aí Deus fala: mulher, você deu para ele? Dei. Quem é o último com quem Deus vai tratar? Com quem? Com o diabo, com a serpente incorporada ao diabo. Quem era o culpado de tudo? Não, responsável é Adão. Culpado, o diabo, a culpa é do diabo. Responsável é Adão.
que tinha que ser firme. A última coisa que Deus fez foi procurar culpado. Primeiro Deus olha com quem Ele tem aliança e com quem Ele quer estabelecer um conserto. Depois Ele vai falar com a pessoa que participou do processo, porque o outro apontou. E por fim, Ele fala, você vai rastejar agora. A gente é o contrário. Eu vou achar o demônio do diabrado, demoniado, perturbado, que fez isso aqui, serpente. E deixou Adão e a Eva excluídos. A gente precisa realinhar nossa visão, irmão. Deus está dando alinhamento para a igreja. Não, se você entender essa visão, toda vez que você for tentado a procurar culpado, você vai lembrar que a última coisa que Deus fez foi tratar a culpa. Primeiro ele falou, vamos cuidar de vocês, porque eu vou dizer para vocês, vocês não são descartáveis. Eu não abri mão de vocês. Daqui a pouco eu vou tratar com o culpado disso tudo. É essa unidade, mas cada um faz o que é bom aos seus próprios olhos, o que parece bom aos seus próprios olhos. E aí falta pão na casa de pão. O que está faltando na sua vida e na minha vida? Eu posso dizer para você que começa pelo governo de Deus e passa pela unidade do corpo. Passa pela comunhão do corpo. Essa unidade e essa comunhão precisa ter uma direção. Governo de Deus. E aí é interessante que o Elimeleque muda. Voltando em Ruth, capítulo 1, verso 2. O homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Ele decidiu se mover para fora de Belém, casa de pão, pão de Deus, para Moabe, um lugar pagão, cheio de idolatria. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta bem atenção nisso aqui. Não se mova apenas por necessidade, gente. A Bíblia não diz que Elimeleque estava cansado de Belém. A Bíblia não diz que Elimeleque teve uma visão de Deus, um sonho com Deus, uma palavra de Deus para sair de Belém. A Bíblia diz que por causa da necessidade, Elimeleque pegou a família dele e saiu de Belém. Irmãos, nós estamos condenando quem se move por necessidade? Não. Bem grande esse não. O tópico eu coloquei bem claro. Não se mova o quê? Não se mova o quê? Apenas. A necessidade está no pacote. Eu olho assim, razões pelas quais eu vou me mover. Necessidade. Fome, sede, desespero, medo, insegurança. Ok, preparei a minha lista. Agora eu preciso validar essa lista. E com quem que eu vou validar a minha lista? Com Deus. Mas cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, então não precisava consultar Deus. Olha onde foi parar. A destruição de uma família começou no desgoverno da nação. Irmãos, isso é muito sério. Se o Senhor não for a autoridade máxima da nossa vida, a gente vai deixar a casa de pão por causa de um tempo difícil, por causa de e vai perder tudo lá fora, em busca de um tempo fácil. Meu Deus, essa é forte. Eu de você anotava essa aí. Se nós deixarmos a direção de Deus, a visão de Deus, por causa de um tempo difícil e nos movermos para fora, nós vamos perder tudo, porque fomos em busca de algo fácil, fora da presença de Deus. Perigosíssimo. Não se mova pela facilidade. As coisas não são tão simples assim. Às vezes a gente é simplista demais. Não, resolve isso aí, faz desse jeito. Ei, ouça Deus antes de fazer. Leia o que está escrito e veja se aquilo que você entende que ouviu de Deus faz parte do que está escrito, porque Ele não nega a si mesmo. Uma decisão de Elimeleque trouxe morte para ele e para os seus 2 filhos, e deixou a mulher dele viúva em uma terra distante. Uma viúva estrangeira, numa terra de idolatria e paganismo. Tinha tudo para viver como uma mulher excluída. Tinha tudo para se tornar uma mendiga em Moabe.
Mas era uma mulher que, para a glória de Deus, tinha sementes de Deus no coração dela, tinha uma raiz em Deus. Irmãos, nós temos sementes, toda a palavra que Deus nos deu, toda a promessa que Deus nos deu, a nossa aliança com Jesus, nós temos uma raiz nele, e Ele sempre vai nos chamar de volta para Ele, de volta para Ele, de volta para Ele. Naquele momento de dor e aflição, eu creio que o coração de Noemi começou a sentir Deus chamando, volta para mim. Mas como é que eu volto, Senhor? Eu nunca te deixei não. Volta a depender de mim, suporte os tempos difíceis se for necessário, lide com o tempo de crise, mas não deixe o teu lugar de honra na minha presença. Irmãos, nós somos sempre tentados a procurar o caminho da facilidade, mas não é o caminho da facilidade, é o caminho da presença que a gente precisa, é o caminho da palavra que a gente precisa. Está faltando pão em Belém, então vamos ver o que precisa mudar aqui em Belém, porque Belém é casa de pão, não foi nomeada à toa, não foi nomeada em vão, é uma terra que tem que ter a bênção de Deus, porque tem promessa. Vamos nos unir como povo, vamos ver o que está errado, vamos consertar isso. Não, cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos, e o Elimeleque também. O que nós estamos fazendo nos dias desafiadores da nossa vida? Somos gratos a Deus que nos deu uma terra, ou saímos dessa terra como se Deus nunca tivesse nos dado? Tem gente saindo de um casamento como se Deus nunca tivesse estado ali naquele casamento. Não, pastor, quando eu casei não era. Não, pois é, mas quando você se converteu, você entendeu que agora que casou, obviamente com as exceções bíblicas, tá? Adultério, se o amor não puder perdoar, não tem jeito e tal. Se você está exposto ao risco da sua integridade física, não tem que ficar. Se foi repudiado, rejeitado, jogado fora, largado, descartado, segue a vida. O cônjuge não quer mais, largou. Vai. Cuidado para a gente não sair padronizando, sabe, rotulando qualquer divorciado que aparece. Porque tem muito divorciado que tem uma história por trás do divórcio. Nunca foi o projeto, nunca foi o sonho, nunca foi o plano. E a pessoa já vem com uma dor, com o peito aberto, sangrando. E às vezes, aquela falta de unidade, deixa eu entender a dor dessa pessoa antes de julgar algo que eu nem sei de onde ela veio, como ela veio, o que ela passou. Quais foram as dores? Quem está entendendo? Gente, pelo amor de Deus, vocês me conhecem. Eu estou fazendo apologia a divórcio? Não. Mas existem divórcios e divórcios. Pastor, Deus odeia o divórcio. E continua amando até o divorciado. É duro isso que eu vou dizer, tá? Para não soar como apologia a casa e descasa. Mas eu tenho convicção do que eu estou falando. Deus odeia o divórcio, mas ainda ama o divorciado. Porque ainda é uma alma, porque ainda é um ser humano e Deus ama o ser humano. Quem entende o que eu estou falando? O pastor hoje pregou para a gente divorciar. Não preguei. O diabo pregou alguma coisa no meio do caminho e você quis ouvi-lo. Cuidado para não rotular, não condenar quem Deus deu o próprio Filho para absolver, para salvar. Nós somos chamados para ajudar o projeto de Deus, e às vezes estamos trabalhando no projeto do diabo, estamos dispersando o povo, porque não tem pão em Belém, porque está difícil, porque não sabe, larga a mão, ninguém mesmo veio ajudar, ninguém vestiu a camisa. Ei, não é por acaso que Jesus disse que onde dois ou mais estiverem o nome dele, ele está no meio, porque ele sabe que muitas vezes, muitos serão chamados, mas poucos se farão escolhidos para estar lá. Mas ele disse, eu vou estar. Não, sabe, marcou o evangelismo, ninguém quis ir. Chegou lá, estava eu e o irmão só, até desanima assim, eu sei que desanima. A gente é humano, mas Jesus está lá no meio. É que o nosso foco, a gente é humano, a gente quer, sabe, ver o movimento, ver a coisa acontecendo. Mas chega lá e ter mais um, deveria ser motivo de alegria dizer, Jesus já está aqui. Porque nós dois viemos falar de Jesus para alguém. E se dois vieram falar de Jesus, ele já está com a gente. Que honra! Jesus hoje é eu, o Senhor e fulano de tal. Quem está entendendo? Foi fazer alguma coisa, um monte de gente foi chamada, ninguém quis fazer, mas uma pessoa quis fazer. Jesus já está lá. Pastor, e se eu for sozinho? Jesus também não te desampara, mas Ele gosta da comunhão. Elimeleque pega a esposa, os filhos, leva para uma terra de corrupção.
E Deus diz assim: Elimeleque, sinto muito, mas não vai dar para reproduzir aí. Não vai dar para multiplicar aí. Interessante que Orfa, não é órfã não, é Orfa o nome dela, e Ruth ficaram casadas com Malom e Quelion. Como é que é? Esses nomes. Sou obrigado a ficar lembrando tudo toda hora. Quilom, é isso? Mais ou menos. Esses dois cabras. Por quanto tempo? Vocês viram aí? E tiveram filhos? Porque eram estéreis? Como você sabe que não? Não, alguém sabe. Como? Por quê? Porque Ruth gerou filhos e entrou na genealogia do grande rei Davi e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que lá em Moabe ela não gerou. No lugar errado de paganismo. Não foi Deus que os enviou para lá para conquistar aquela terra ou para evangelizar aquela terra. Quem os levou para lá foi o medo. Quem os levou para lá foi a sensação humana. Quando Deus leva, fica tranquilo, vai ter desafios, vai. Como quando Deus mantém, vai. Mas Deus está presente. O problema é quando a gente vai contra uma direção estabelecida pelo próprio Deus. A Bíblia não mostra uma oração de Elimeleque como sacerdote da casa e perguntando: Deus, saímos daqui de Belém e levo a minha família para Moabe, porque pelo menos lá tem pão, porque eu não aguento mais ver minha esposa e meus filhos passando fome. Quem é homem casado e tem filhos sabe o quanto dói você querer fazer algo pela sua família e não está em condições. Quem está de fora não imagina o que é isso para um homem. Homem de verdade, não aqueles que eu chamo de tanga frouxa. Homem de verdade, ele já tem o senso de cobrança dentro dele, não precisa que ninguém põe o dedo na ferida não, ele já tem. A cara do Zé Paulo revelou. Tem ou não tem, Zé? Precisa que ninguém, não estou falando que não pode ninguém falar, tá? Pelo amor de Deus, é diferente. Não precisa. Ele já tem um senso de cobrança dentro dele. Eu preciso levar minha família para um lugar onde eles vão ter o que comer. Eu não posso deixar minha esposa e meus filhos morrerem de fome. Mas é melhor eu perguntar para Deus antes de sair agindo. Gente, aparentemente, Elimeleque fez uma coisa de errado? Hein? Não. Gente, da casa de Elimeleque vai vir a descendência do rei Davi. Entre aspas, tá? Quando eu falo da casa aqui, porque o primo, alguém lembra o nome do cara lá? Fala aí, Zé, você acabou de falar do Boaz. Lembra, Zé, o nome dele? Qual que é o nome dele mesmo, Zé? Você não lembra? Tá bom. Depois você assiste esse momento. Tá? O pior é que grande parte ficou assim com um cara de paisagem. Também não pegaram. O Zé não conseguiu lembrar o nome do Boaz lá, mas daqui a pouco você lembra. O resgatador é da família de Elimeleque. É parente de Noemi. É da família, da parentela. Gente, eu estou numa parte que semana que vem eu vou falar disso com vocês. Vem coisa muito extraordinária de Deus. Hoje a gente vai ficar na gratidão no alinhamento extraordinário. A gente acessa quarta que vem. Se assim Deus nos permitir. Que é a segunda parte da mensagem. Mas Deus vai realinhar aquela família para depois gerar o extraordinário. Presta atenção. Primeiro Deus precisa alinhar aquela família para gerar o extraordinário. E tudo acontece por causa de uma decisão. Alguém decide ser grato. Ruth decide: eu não te largo, Noemi, eu sou grata. E por causa disso, ela que não tinha nada a ver, ela é moabita. Trazendo para o contexto, é um gentil. Mas Deus fala assim: eu pego um gentil que se conecta com o meu. Eu pego um gentil que é alinhado, que é grato, que tem aliança, que é leal. E ponho ele na minha linhagem. Ele pegou uma prostituta, Raabe, de Jericó. Sabe o que isso me ensina? Que Deus não tem problema com quem você é hoje, como você está hoje. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? É a primeira vez que eu peço hoje, provavelmente será a última. Diga: Deus não tem problema com quem você é hoje, e nem com em como você está hoje. Ele está preocupado, ele está focado
em quem você vai decidir se tornar desse culto para frente. É aí que o negócio pega. A Ruth entra para uma família porque gostou do rapaz. De repente ela foi vendo que as alianças daquela família eram umas alianças diferentes, que a criação era diferente, que a instrução era diferente, porque apesar de estar em terra estrangeira, Elimeleque e Noemi com certeza pregavam, falavam do Senhor, do Deus de Israel. Olha, isso, a ponto da Ruth decidir largar os moabitas, os falsos deuses, larga tudo para ficar com a sogra, que agora já não é mais sogra, porque não tem mais filho para dar para ela. Olha, só para a gente avançar um pouquinho, o verso 5 diz assim, ó, verso 3, Elimeleque morreu, Noemi ficou com os 2 filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado quem? Seu povo, dando-lhe boas o quê? Irmãos, o tempo de escassez do povo de Deus também tem dia para acabar. E quem é que vai desfrutar do tempo de restauração, de provisão? Quem perseverar. O que larga tudo no meio do caminho nunca pega uma colheita boa. O que nunca termina o que começou, nunca pega uma colheita boa. Tem gente, irmão, que está sempre preparando terra. Ele começa uma coisa, prepara a terra, sangra a mão, faz calo. Aí olha, está demorando, vou largar, vou plantar em outro lugar. Aí vem o outro e colhe. A oportunidade que eu e você estamos desperdiçando, alguém está vindo e está colhendo logo atrás. Não, tem gente que entendeu, você vai entender também. Eu não estou aqui pregando em vão. Irmãos, é por isso que às vezes tem gente que chega na igreja, em um mês dispara, o outro há 10 anos fica assim, nossa, porque aquele que chegou, ele pegou e falou, eu não largo, eu estou na visão, e aí o outro, eu não sei, ele dispersa. Aquele que está conectado, tudo que a gente foi plantando ao longo do tempo, ele está conectado, ele também recebe, ele está ligado. Quem está entendendo? João 15 de novo eu vou falar, Jesus fala, se estiverem em mim, minhas palavras em vocês, vão pedir o que quiserem, vai ser feito, vocês recebem alimento da videira verdadeira. Jesus tem sido exaltado nesse lugar, a palavra de Deus tem sido pregada nesse lugar, boas sementes estão sendo plantadas, o Espírito Santo está nos regando, gente. Não tem como dar errado, a responsabilidade passa a não ser nossa, é de Deus. O Deus que está enviando a boa palavra, o Deus que está derramando o Santo Espírito, é o Deus que dá colheita e crescimento, e quem está ficando firme e agarrado está desfrutando, gente. Agora o que começa uma campanha não termina, começa um propósito não termina, começa uma coisa não termina, começa agora vou, agora é de verdade. Tem gente que é o rei do agora. Não agora. Dessa vez é para valer. Não, irmão, agora é, sabe, alinhamento, gratidão. Deus, obrigado, até aqui nos ajudou o Senhor. Pode não ter sido fácil, pode ter sido até doloroso, mas o Senhor nos ajudou e eu vou continuar contigo até o fim. Porque Deus vai voltar a abençoar o seu povo. Deus abençoa o seu povo, gente. Ele corrige, Ele exorta, Ele repreende, mas Ele volta a abençoar. O nosso Deus é um Deus de restauração. O prazer do homem é, caiu, vai lá, apontar o dedo. O prazer de Deus é, vamos levantar, eu tenho o melhor para você. Engraçado, a notícia chegou, Noemi pega a Ruth, eu só estou abreviando aqui só para você entender o contexto. A Orfa diz que vai junto, mas não vai. A Ruth vai. E engraçado que Deus podia falar assim, não. A descendência, onde eu vou pegar aqui para gerar Davi e Jesus, não vai ser na vida da mulher que saiu com o marido para fora dessa terra e foi lá e tal. Deus não tem dificuldade nenhuma com isso não. Ela se corrigiu, ela voltou, então ela vai receber a bênção. Olha o que diz o versículo 7, é prova disso, ó. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando boas o quê? Colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar que lugar? Moabe. Ó, verso 7. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de... Põe o segundo tópico, eu paro nele, semana que vem eu continuo. Presta atenção nisso aqui.
Se você espera a diferença, seja o quê? A diferença. Eu vou pôr 2 tópicos, tá? Esse mais um só. Como assim, pastor? Elimeleque percebeu um tempo de fome. O que ele faz? Faz o que todo mundo está fazendo. Eu vou lutar do meu jeito, pela minha família. E cada um lutava do seu jeito. Cada um fazia o que parecia bom aos seus próprios olhos. Agora, Noemi tem a oportunidade de ser mais uma viúva em Moabe. Deixa eu ver como é que vivem as viúvas em Moabe. Deixa eu ver o que dá para se virar aqui. Vamos ver. Não. Eu vou ser a diferença. Eu vou, no bom sentido, eu vou calçar minha cara e vou voltar para ajudar. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar. Eu posso chegar lá envergonhado. Eu posso chegar constrangido, porque eu quis sair, falei que ia dar certo e não deu, mas eu vou voltar. Eu vou ter a humildade de voltar, porque se eu quero viver a diferença, eu tenho que ser o primeiro a ser a diferença. O problema é que a gente espera uma diferença que poucas vezes a gente quer ser. A gente espera atitudes que a gente não quer ter. A gente espera uma postura que a gente não tomou. E isso é hipocrisia. Então, se você espera a diferença, alguém espera a diferença nessa geração, nesse tempo, na sua cidade, na sua nação, na vizinhança, na igreja, quem espera a diferença? Eu espero. Seja a diferença. Um rio começa através de uma nascente. Quem já viu qualquer nascente de qualquer rio? Começa às vezes uma nascentezinha pequenininha. Um incêndio começa numa pequena faísca. Assim também grandes obras da parte de Deus começam nos pequeninos que não abrem mão do reino dos céus. Também começa. Grandes avamentos começam através de pequeninos que não cessam de orar e orar e orar. Põe o próximo tópico para a gente poder orar, inclusive. Quanto mais formos resistentes em reconhecer nossos erros e realinhar a rota, mais o quê? Perderemos. Não vou dar o braço a torcer. Não vou reconhecer que eu errei a mão. Não. Mas você vai perder. Quanto mais rápido a gente for em cair em si dizer eu errei, como Davi, pequei tão somente pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor disse, então você vai receber perdão. Você ainda vai ter que lidar com situações, mas o processo de restauração começou. Ruth é dispensada por sua sogra, Noemi, que fala para ela e para a órfã, vão, eu não tenho mais idade nem marido para dar filho para vocês, não esperem, e mesmo que eu case agora, e vocês vão esperar, eu vou ter filho, vão esperar ele ter idade para casar, vocês vão ser muito mais velhas, não vai dar certo isso, vão, sigam a vida de vocês. Aí a órfã vai toda bonitinha, não te largo, depois chora, beija e vai embora. A Ruth diz, aonde você for eu vou. Engraçado que convite de casamento, coisa de casamento o pessoal usa muito, né? E foi uma mulher escrevendo para outra mulher. E não era nenhuma relação, homoafetiva não. Era a relação de uma nora que adotou sua sogra como mãe. Era a oração de uma mulher que disse, a aliança que nós estabelecemos ao longo desses anos já transcendeu, está além da aliança que eu tinha com seu filho. É uma aliança de lealdade, é uma aliança de gratidão. Deus olhou e falou, gostei da postura dessa moça, eu gostei, já sei, vou dar um lugar extraordinário. Quando falarem do meu filho, quando falarem do maior rei de Israel, vão falar do nome dela. Deus está procurando gente leal, Deus está procurando gente que tenha uma postura como a dela, humilde, quebrantada, que se corrija, como a Noemi. Aí a Ruth olha e fala, minha sogra é humilde, eu quero aprender com ela, eu quero continuar com ela. Quanto mais a vida dela muda, mais ela mostra que ela é apegada a Deus. Essa lealdade, essa gratidão, essa honra de Ruth, coloca ela na genealogia de Jesus. Irmão, seja leal, seja uma pessoa grata, alinhe o seu coração, porque Deus quer levar eu e você para a rota, para o caminho do extraordinário, para exaltar, honrar e glorificar o nome santo de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória.